Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para as comemorações de 7 de setembro. Mais de 63 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas na pior situação em 8 anos. Reportagem explica as mudanças feitas no Vale Refeição e Ticket Alimentação. Rússia acusa a Ucrânia de ser responsável pela morte da filha do aliado do presidente Vladimir Putin. Polícia Federal Brasileira começa a inspecionar códigos-fonte das urnas eletrônicas de votação. Governo lança a campanha de prevenção da varíola dos macacos. Pesquisa indica que adoçantes podem fazer mal à flora intestinal das pessoas. E na maior feira de robôs do mundo, na China, enquanto alguns limpam as casas, outros cuidam de idosos. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que definiu as novas regras para o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Entre elas, está a opção de saque do benefício. Entenda o que mais pode mudar na reportagem da Maria Clara Leite. Ei, trabalhador! Quantas vezes você tentou usar seu Vale Refeição e ouviu esta resposta? Ah, não, essa bandeira a gente não aceita. Ah, mas essa frase pode estar com os dias contados, porque se as novas regras para o Vale Refeição e Alimentação entrarem em vigor, os estabelecimentos que aceitam uma bandeira terão de aceitar todas, o que será bom também para os comércios, como explica o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É muito positivo quando você abre o mercado, quando você permite que todos os vales sejam aceitos em todos os estabelecimentos, aqueles que têm qualidade, né? Segurança dos alimentos. Portanto, é muito importante que as empresas cuidem desse aspecto. Prevê a lei isso no Ministério do Trabalho. Para o trabalhador, essa é apenas uma das mudanças que deverão entrar em vigor a partir do dia 1º de maio de 2023. Mas isso é apenas uma previsão, porque o projeto de lei aprovado no Senado no último dia 13 de agosto ainda precisa ser sancionado. E quando isso acontecer, o beneficiário também vai poder escolher a bandeira dos seus cartões e fazer a portabilidade gratuitamente. Mas, segundo o presidente da Brasel, essa novidade seria ruim para o setor de restaurantes. Isso muitas vezes se dá com assim, olha, o cliente oferece, eu te dou um 5% de bonificação, cashback, para você trocar da bandeira A para a bandeira B. Esse dinheiro acaba sendo cobrado dos restaurantes. Esses 5% viram taxas cobradas do restaurante que tem que subir o preço do seu cardápio. Com isso, não ganha o trabalhador, não ganha o restaurante, ganha apenas aquela empresa que está fazendo um papel aparentemente positivo junto ao consumidor. Outra mudança aprovada é que o trabalhador poderá sacar o valor do benefício para usar o dinheiro como bem entender. Mas isso só poderá ocorrer após 60 dias do crédito cair no cartão. Eu acredito que essa lei, depois que promulgada, vai ter um decreto regulamentando isso, estabelecendo a obrigação dessas operadoras de cartão-benefício a habilitarem essa função. Elas vão ter que desenvolver uma solução que viabilize esse saque. Se não sacar o valor, o usuário só poderá usar o benefício para o pagamento de refeições e insumos em supermercados, mercearias, padarias, açougues, restaurantes ou lanchonetes, o que não é o que acontece agora. Algumas operadoras recentes que passaram a concorrer com essas tradicionais, elas trabalham com um cartão benefício que ele engloba o VA, ele engloba o VR e ele pode ser também utilizado na função crédito. Então, com base nessa brecha, algumas pessoas acabavam valendo-se dessa funcionalidade para passar academia, para pagar serviço de streaming e acabava desvirtuando um pouco essa finalidade do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Para os estabelecimentos comerciais, essa regra garante que o benefício concedido por empresas para a alimentação seja realmente usado para manter esse setor.
A MP011 que o governo federal implanta para corrigir os vales-refeições é importantíssima, porque ela deixa claro o espírito da lei, que é direcionar esse recurso para a alimentação do trabalhador, que acaba favorecendo o pequeno negócio de bares e restaurantes, porque é um dinheiro que circula por aqui. A empresa de cartão que permitir que o trabalhador use o auxílio para serviços e produtos que não sejam do gênero alimentício será punida. E também sofrerá punição se oferecer descontos de taxas na hora da contratação das companhias que fornecem aos funcionários o auxílio alimentação. Uma prática que até as novas regras entrarem em vigor é permitida. Essa medida virando lei, a gente entende que mesmo tendo algumas tributações, tá? Ainda há vantagens para adesão desses benefícios nos cartões. Então, as empresas têm vários benefícios em estar aderindo aos cartões, aos benefícios, a todos esses processos, independente dessa lei ter saído agora, tá? O governo entende que o modo aplicado até aqui fazia com que a refeição do trabalhador ficasse mais cara, porque a taxa descontada do empregador, no final, acabava sendo cobrada do estabelecimento, que repassava o gasto ao consumidor. Mas, segundo o presidente da Brasel, a mudança não significa que o usuário do benefício passará a pagar menos. O consumidor não ganha, o bar e restaurante não ganha e ganha a grande empresa que comercializa o voucher. De qualquer forma, as empresas que insistirem nas práticas vetadas deverão pagar multa de R$ 5.000 a R$ 50.000. E o dobro será cobrado em caso de reincidência. Ainda assim, quem trabalha com benefícios avalia de forma positiva as mudanças que estão por vir. Nós teremos que criar líderes para cuidar de pessoas, porque pessoas trazem resultados. Então, os benefícios, ele é este cuidado, né? Ele é essa segurança que a empresa vai trazendo para os colaboradores e, com certeza, os resultados serão garantidos. Um menino de 8 anos morreu depois de passar cerca de 18 horas dentro de um buraco com aproximadamente 6 metros de profundidade na cidade de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Parnaíba, em Minas Gerais. A principal suspeita é que o local do buraco onde uma obra estava sendo feita não tinha sinalização nem proteção adequada. O que era para ser mais um final de semana alegre acabou se tornando em tragédia. Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, que brincava perto da sua casa, se desequilibrou e caiu no buraco. Uma grande operação de resgate foi montada e adentrou a madrugada com o trabalho de pelo menos 21 militares. Na tentativa de resgatar Pedro, os bombeiros cavaram um buraco de 6 metros paralelo ao que o menino caiu. Toda a operação foi avaliada como de alto risco devido à possibilidade de desmoronamento de terra que poderia soterrar a criança. Cerca de 18 horas depois, os bombeiros conseguiram retirar a criança sob aplausos de moradores que acompanhavam aflitos a ação. A criança foi levada de ambulância para o pronto-socorro da cidade, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela Prefeitura de Carmo do Paranaíba por suspeita de parada cardiorrespiratória. O Ministério da Saúde lançou hoje a Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos. A campanha publicitária informa sobre como se prevenir e identificar os sintomas da varíola dos macacos. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados. Uma página também foi criada no portal oficial do governo federal para informar sobre a doença e atualizar o número de casos. Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, são 3.788 ocorrências confirmadas no país e 4.175 casos suspeitos. 93% dos pacientes são do sexo masculino e têm 31 anos em média. Os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo e dor de cabeça, além de manchas na pele. O Ministério da Saúde investe na informação como principal forma de conter o surto da varíola dos macacos no país. Ainda assim, participa de negociações para aquisição de medicamentos contra a doença e aguarda a chegada de 50 mil doses de vacinas que estão sendo adquiridas via fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. E a gente pretende fechar isso com o fundo rotatório até amanhã, de modo significativo, para darmos celeridade a essa questão.
Lembrando que essas 50 mil doses não é uma doação, nós estamos adquirindo junto ao fundo rotatório, que é o mecanismo mais rápido para a aquisição dessas vacinas, pelo fato de que a produtora, a Bavarian Nordic, não possui escritório nem registro no nosso país. Então isso não é uma política pública de larga escala. Nós estamos nos precavendo para participar de todos esses aspectos do enfrentamento ao surto de monkeypox. A vacina e o medicamento, mas o principal é o que a gente está fazendo aqui, informar de uma maneira muito clara a sociedade. Assim que as vacinas chegarem ao Brasil, serão destinadas aos profissionais de saúde que atuam diretamente no manuseio de materiais contaminados. Essas 50 mil doses, como são 2 doses para a imunização, atingiria 25 mil pessoas, não é? E nesse primeiro momento, seria para os profissionais de saúde que estão diretamente ligados com a manipulação dos materiais contaminados, não é? Então, quando essas vacinas chegarem, nós vamos discutir na área técnica e discutir com os estados e municípios para ver como será feita a alocação dessas vacinas. Por óbvio, 25 mil doses não dá para conter o surto, se o objetivo da vacina é conter o surto. O surto a gente vai conter com informação adequada e educação, e educando os profissionais de saúde também para o diagnóstico correto, haja vista que essa doença tem uma letalidade muito baixa. O Ministério da Saúde não descarta a possibilidade de vacinação em massa contra a varíola dos macacos, mas lida com a falta de oferta de vacinas e insumos em todo o mundo e acompanha a evolução dos casos para elaborar a estratégia. E veja a seguir, a Anatel começa a investigar se empresas de telefonia estão repassando baixa do ICMS para a conta do consumidor. E ainda, mais de 63 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas na pior situação em 8 anos. A inadimplência atingiu mais de 63 milhões de brasileiros. É o número mais alto dos últimos 8 anos. O balanço foi divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. 63 milhões e 300 mil brasileiros. Esse é o número exato de endividados registrado no mês de julho aqui no país. É o maior nível em 8 anos. Com relação ao mesmo período do ano passado, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,7%. Entre os devedores, a maior parte tem entre 30 e 39 anos de idade, sendo praticamente metade homens e metade mulheres. Em julho, cada endividado devia, em média, pouco mais de R$ 3.600. Ao todo, havia no país quase 2.000 empresas credoras. As dívidas com bancos e as contas de água e luz foram o destaque da inadimplência em julho. Abastecer o veículo com etanol na semana passada foi vantajoso apenas para 2 estados, Pará e Tocantins. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em todas as outras regiões do país, o motorista deve preferir a gasolina, que rende mais e está caindo de preço há mais de um mês. Começando a semana com taxas atrativas de vendas, o dólar perdeu força em meio a uma tentativa de recuperação das matérias-primas. E com isso, teve leve recuo de 0,01%, sendo vendido a R$ 5,16. E a Bolsa de Valores registrou queda de 0,89%, com 110.500 pontos. E o euro voltou a ser negociado hoje abaixo de $1. Isso aconteceu depois que vários diretores do Banco Central americano, o Federal Reserve, determinaram um endurecimento da política monetária. Enquanto a economia europeia enfrenta o aumento dos preços da energia que limita a margem de manobra do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, o euro registrava queda de 0,32%.
a $1,0005 por volta das 7h40 no horário de Brasília. Mais cedo chegou a 0,9990 dólar, um nível que não era registrado desde meados de julho. O euro se aproxima de sua menor cotação do ano, a 0,9952 dólar. Se a moeda única europeia for negociada abaixo deste valor, atingirá uma cotação que nunca foi registrada desde 2002, quando entrou em circulação. Nos Estados Unidos, apesar das previsões de algumas autoridades financeiras de que o FED reduziria o ritmo de aumentos, vários membros da instituição insistiram que o aumento nas taxas vai prosseguir. E segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo brasileiro, onde muitas pessoas trabalham de forma remota, como no Rio e em São Paulo, as vendas permanecem abaixo do patamar pré-pandemia. Passado o pior momento da pandemia, o levantamento cruza resultados do volume vendido pelo varejo, apurados da pesquisa mensal de comércio do IBGE, e aponta que a normalização da circulação de consumidores pelas ruas das cidades tem impulsionado o desenvolvimento econômico do comércio varejista nas regiões mais dependentes do consumo presencial. Na região norte do país, as vendas no varejo operavam em junho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-Covid, em 5 das 7 unidades da federação, sendo elas Roraima, com 17,1%, acima do patamar pré-pandemia, Pará, com 15,7%, Amapá, com 14,6%, Amazonas, com 6,2% e Rondônia, com 3,2%. A movimentação de consumidores chegou a aumentar 39% no Pará, em relação ao padrão verificado no início de 2020. Em Roraima, a alta foi de 34%. A tecnologia 5G de celulares foi ativada hoje no Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas. Embora o sinal tenha sido liberado em outras capitais do país, só aparelhos homologados podem ser usados. A Agência Nacional de Telecomunicações disponibilizou hoje uma relação dos dispositivos que suportam a nova tecnologia. O sinal 5G, que possibilita mais velocidade e menos tempo de resposta na navegação, é ativado somente em produtos autorizados pela Anatel. Mais de 80 celulares são habilitados para a venda pelo órgão. A Anatel orientou aos usuários que verifiquem o selo de homologação localizado no celular ou no manual. Ao todo, 12 capitais com antenas de 5ª geração estão em operação no país. Depois de adiado 2 vezes pelo órgão por dificuldades logísticas de importação, a previsão é de que a tecnologia alcance todas as capitais brasileiras até o dia 27 de novembro. Futuramente, o 5G deve permitir também avanços em áreas como carros autônomos, realidade virtual e telemedicina. A Agência Nacional de Telecomunicações abriu um processo para apurar se as operadoras estão repassando aos consumidores a redução na alíquota do ICMS para os boletos de telefonia fixa, celular, banda larga e TV por assinatura. Até o momento já foram identificados diversos casos em que isso não foi feito. O trabalho agora é levantar a dimensão total do volume represado para, em seguida, avaliar as potenciais sanções a serem aplicadas sobre as companhias. O projeto de lei que estabeleceu o teto de 17% sobre a alíquota do ICMS para diversos serviços considerados essenciais, entre eles telecomunicações, combustíveis e energia elétrica, foi sancionado pelo Poder Executivo em junho e passou a vigorar em julho. A medida deveria se traduzir em desconto de ao menos 11% nos boletos, de acordo com nota técnica elaborada pela Superintendência de Competição da Anatel. Na telefonia móvel, por exemplo, o ICMS tem peso de 64% sobre a carga tributária total. A alíquota varia a cada estado, numa faixa de 25% a 37%. O cálculo do desconto foi feito com base na alíquota mínima. A Anatel cobrou explicações das operadoras e as respostas devem ser recebidas nos próximos dias. As empresas teriam sinalizado problemas para atualizar imediatamente os sistemas de cobrança com as novas alíquotas, o que teria atrasado os abatimentos.
A fiscalização da Anatel está começando pelas empresas com maior número de usuários e vai continuar até as empresas menores. Não é de hoje que a Associação dos Ferroviários pede a reforma do vagão que fica no Museu da Antiga Estação Ferroviária, no centro de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Ele está se deteriorando e sem condições de receber visitantes. O museu funciona no saguão da antiga estação ferroviária de Campo Grande. Os visitantes mais jovens, como este grupo de alunos de uma escola particular da capital, têm a oportunidade de conhecer a história e a importância da ferrovia para o desenvolvimento do estado. Já os mais antigos vão viajar no tempo através dos móveis e objetos de época. Na sexta-feira teve uma senhora aqui, os familiares dela moram ainda em Porto Esperança, e ela ia passear e voltava em Porto Esperança. Então ela entrou aqui e muito emotiva e chorou o tempo todo, vivendo a emoção dela. Isso para nós é muito gratificante, porque a gente está aqui para poder mostrar, falar, e assim essas pessoas são os multiplicadores dessa nossa história, do valor da ferrovia. O museu é administrado pela Associação dos Ferroviários, entidade presidida por um ex-maquinista e filho de ferroviário. Eu falo que eu sou ferroviário desde 1/5 de 55, foi quando meu pai entrou na ferrovia. Eu nasci em 1960, aqui na cidade de Água Clara, e entrei na ferrovia em 84 e me aposentei em 2009. E a ferrovia é a minha vida toda. Nascido, criado, vivido, os tios, as famílias, todo mundo foi ferroviário, então eu tive uma vida praticamente dentro da ferrovia. De todos os itens dispostos no museu, Nelson destaca o uniforme do auxiliar de agente de estação, um conjunto de aparelho de staff e uma espécie de celular da época. Esse aqui era o nosso telefone, ele era composto, esse aparelho aqui, mais dois conjuntos, 2 pernas de fio, que era para ser ligado no seletivo que a gente falava. E como fazia isso? A gente tinha uma vara de 3 elementos, que a gente conectava elas, encaixava e fazia a ligação. Falava diretamente com o Centro de Controle Operacional em Campo Grande. A peça do museu que mais atrai a curiosidade dos visitantes é, sem dúvida, esse vagão de 1914. Até 2 anos atrás era possível entrar para conhecer por dentro, mas devido ao estado de deterioração em que ele se encontra, hoje isso não é mais possível. O vagão era utilizado para o transporte de mercadorias. Nelson lamenta que ele esteja neste estado. A gente sonha que esse vagão vai ser revitalizado. Existe projeto para isso, já foi feito dois projetos aí, mas estamos aguardando aí o estado e eu creio que da importância que tem esse vagão para todo o estado, para a cultura, para a comunidade em geral, eu acredito que o governo deve olhar com muito carinho aqui para esse vagão e fazer um trabalho bonito, porque é a história do nosso estado. As crianças, é claro, queriam entrar no vagão. Mesmo assim, gostaram demais do passeio. Tirei um monte de foto. Eu achei legal o trem. Eu gostei do trem e também gostei dos trilhos, porque eu não sabia como que eram os trilhos. Também porque tem coisas históricas. E falando em história, você não pode perder daqui a pouco o coração de Dom Pedro I. Chega ao Brasil para as comemorações de 7 de setembro. E veja também, Rússia acusa a Ucrânia de ser responsável pela morte da filha do aliado do presidente Vladimir Putin. O coração de Dom Pedro I chegou hoje ao Brasil. A relíquia chegou para as comemorações do bicentenário da independência do país. O coração de Dom Pedro está agora em uma galeria aqui no Palácio do Itamaraty, em um espaço organizado para as comemorações do bicentenário da independência. A relíquia foi trazida ao Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira. O corpo de Dom Pedro está sepultado na cripta do Monumento à Independência em São Paulo, onde o então príncipe regente deu o grito da independência. Mas o coração foi levado para a cidade do Porto, em Portugal, como um dos últimos pedidos de Dom Pedro. A relíquia é armazenada em formol há 188 anos e fica em uma urna de madeira sob forte esquema de segurança. Aqui no Brasil,
O coração foi levado ao Itamaraty e nesta terça-feira será recebido na rampa do Palácio do Planalto com honras militares pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois das comemorações pelos 200 anos da independência, o coração de Dom Pedro I voltará para Portugal. Essa é a primeira vez que a relíquia deixa Portugal. Para o Itamaraty, a autorização do transporte é um sinal da boa relação entre Brasil e Portugal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Por conta das comemorações de 7 de setembro, o Congresso decidiu fechar as imediações do Palácio do Planalto às visitações públicas entre os dias 2 e 9 do mês que vem. O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, a Polícia Legislativa do Senado e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal monitoram tudo para evitar possíveis manifestações violentas no local. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal identifique, no prazo de até 15 dias, integrantes de um grupo criado no Telegram com ameaças à corte. O magistrado atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com as diligências no aplicativo de mensagens, foi criado um grupo chamado Caçadores de Ratos do STF, em que foram realizadas diversas ameaças ao Supremo. A descoberta da existência do grupo foi realizada durante as investigações contra Ivan Rejane, que, em vídeos compartilhados nas redes sociais, ameaçou caçar os magistrados. A PGR apontou que a Polícia Federal apresentou o relatório final sobre o caso, citou a existência do grupo com 159 membros, mas não identificou os membros do espaço. A autoridade policial indiciou o investigado pelo cometimento do crime de associação criminosa. E o candidato Daniel Silveira atacou neste domingo pelas redes sociais o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A ação ocorreu quase 10 meses após o Supremo Tribunal Federal proibir Silveira de utilizar as redes. O Supremo Tribunal Federal afirmou que as medidas cautelares que proíbem Silveira de utilizar as redes sociais permanecem válidas. O candidato, que usou o perfil da esposa durante uma live para criticar Alexandre de Moraes, disse que não está tentando driblar nenhuma decisão. Moraes foi relator do processo que condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em abril deste ano, após atacar membros da corte. A prisão foi posteriormente revogada após indulto do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal começou hoje a inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. E os equipamentos já passaram por um teste dos eleitores do Maranhão. Os técnicos receberão até sexta-feira as informações e também poderão esclarecer dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral diretamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Os técnicos têm como objetivo fazer testes nos código-fontes das urnas eletrônicas e constatar a seguridade do sistema. O código-fonte é um conjunto de comandos e instruções escritos em linguagem para computadores que integram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Além de Brasília, as urnas eletrônicas também foram testadas na cidade de Bela Vista do Maranhão, onde mais de 10 mil eleitores simularam seus votos na nova urna eletrônica. O evento teste, que utilizou candidatos fictícios, buscou reunir diversos dados sobre o funcionamento da urna. Porém, quando se trata das eleições reais, os primeiros registros de candidatos à presidência, como Vera Lúcia, candidata pelo PSTU, e Sofia Manzano, pelo PCB, foram aprovados pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandowski. Ao todo, a Corte recebeu 12 requerimentos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. O TSE vai analisar até o dia 12 de setembro os pedidos de candidatos à presidência e eventuais recursos. Os presidenciáveis que já enviaram as documentações agora aguardam a análise da Corte. Mas todo o processo eleitoral não é feito apenas de candidatos, urnas e eleitores. Nesse ano, as eleições contarão com 2 milhões de mesários trabalhando nas sessões eleitorais de todo o país.
O número, sendo a maioria na faixa da população jovem, é 93% maior que na última eleição geral, quando foram 430 mil voluntários. Os mesários serão distribuídos em 460 mil sessões espalhadas por todo o território nacional. Além disso, voluntários ou não, todos os mesários passarão por um treinamento para atuar no dia da eleição e serão instruídos com relação à organização de filas, dos locais de votação e da identificação, além de orientar o eleitor e autorizar a votação. Para evitar que maiores problemas ocorram entre todas as esferas que circulam o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o chamado Guia do Voto Consciente, um material que resume em 4 páginas informações sobre o pleito que podem ser úteis para que o brasileiro vote de maneira considerada segura no dia 2 de outubro. Entre os tópicos, há comentários sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral e federações partidárias. Além disso, a cartilha instiga o eleitor a fiscalizar condutas ilícitas nas eleições e a evitar a transmissão de falsas informações. A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, mas a transmissão dos programas pelas emissoras de TV e rádio tem início na sexta-feira, dia 26 de agosto. A exibição acontece até o dia 29 de setembro, data em que termina o prazo para a realização de debates entre os candidatos. Daí, no dia 2 de outubro, os eleitores já terão estudado para escolher qual a melhor opção para os cargos públicos federativos. A Rússia acusou a Ucrânia de ter cometido o atentado que matou a filha do ideólogo ultranacionalista russo ocorrido no sábado nos arredores de Moscou. Após o assassinato, a Ucrânia se mobiliza para uma intensificação dos bombardeios como represália. A artilharia russa bombardeou intensamente Nikopol. Segundo autoridades do governo ucraniano, mais de 40 foguetes atingiram o local hoje de madrugada. Destruíram casas, mercados, uma rodoviária e prédios públicos. Nikopol fica no centro-sul do país, à beira do rio Dnipro. Do outro lado da margem está a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ocupada pelos russos. As maiores potências mundiais estão preocupadas com a segurança das instalações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teme que o assassinato da Daria Dugina, sábado à noite, nos arredores de Moscou, vire pretexto para novos ataques. Ela era a filha de Alexandre Dugin, que é apontado como o influenciador teórico de Putin e o responsável pela decisão da anexação da Ucrânia. A Rússia acusa Kiev, que nega qualquer responsabilidade pelo assassinato. Os investigadores falam em crime premeditado e estão em busca dos culpados. A Ucrânia divulgou hoje um balanço das mortes de militares nos 6 meses de guerra contra a Rússia. Até agora, cerca de 9 mil soldados perderam a vida nos combates. Quase 9 mil soldados ucranianos morreram em 6 meses de invasão russa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo comandante do Exército da Ucrânia, Valery Zaluzny. A declaração foi feita durante um evento público. Zaluzny disse ainda que as crianças ucranianas precisam de atenção especial porque seus pais seguiram para a linha de frente e provavelmente estão entre os 9 mil heróis que morreram. Esta é uma das poucas declarações de autoridades ucranianas sobre baixas militares do país na guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro. Apesar da ampla cobertura na imprensa e nas redes sociais, as duas partes não costumam divulgar números oficiais de mortes de militares. O número anterior era de meados de abril, quando o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que até 3 mil militares ucranianos morreram e que quase 10 mil ficaram feridos desde o início da ofensiva russa. O promotor público da Argentina pediu nesta segunda-feira que a vice-presidente Cristina Kirchner seja condenada a 12 anos de prisão e desqualificada para cargos públicos durante seus 2 mandatos como presidente, suspeita de chefiar uma associação ilícita criada para favorecer empresários amigos. Mas mesmo se condenada, ela não irá para a prisão desde que se beneficie da imunidade parlamentar como senadora eleita.
O veredito está previsto para o final do ano. O período investigado inclui os 8 anos de Kirchner no cargo de 2007 a 2015 e os 4 anos anteriores, quando seu falecido marido Néstor Kirchner, falecido em 2010, era presidente. Cristina Kirchner, de 69 anos, é acusada de conceder fraudulentamente contratos de obras públicas em sua propriedade na Patagônia, além de crimes como suborno, lavagem de dinheiro, danos especulativos ao Estado e obstrução da Justiça. Minutos após a divulgação do pedido do promotor público, o gabinete do presidente Alberto Fernandes emitiu um comunicado condenando a perseguição judicial e midiática de Kirchner, dizendo que nenhuma das ações atribuídas a ex-presidente foi provada e toda a acusação se baseia puramente na função que ela exercia na época, o que, infelizmente, degrada os princípios mais básicos do direito penal moderno. Outras 12 pessoas são também acusadas de envolvimento na atribuição ilícita de empreiteiras de obras públicas na província de Santa Cruz. Kirchner se diz inocente das acusações e acusou a Promotoria de Perseguição Política e Lawfare, uso de sistemas ou instituições legais para desacreditar um oponente. Para a promotoria, as evidências demonstram claramente manobras ilícitas em que os réus tentaram fraudar o Estado por meio de discrição no uso de fundos. Ao que tudo indica, segundo informações publicadas pela imprensa argentina, promotores pedirão a prisão de Cristina e ainda a proibição de que exerça cargos públicos pelo resto de sua vida. Há 2 maneiras dela perder sua imunidade parlamentar: ou perdendo seu assento no Senado na próxima eleição, ou se a Suprema Corte ratificar um eventual veredicto de culpa. Em meio à maior onda de greves dos últimos 30 anos, o Reino Unido agora se prepara para racionar água. O país vive sua pior seca desde 1976. A partir de quarta-feira, restrições de consumo que já afetavam diversas regiões chegam a Londres e ao Vale do Tâmisa. Quase 1/3 da população britânica estará proibida de usar água em atividades como regar jardins, uma paixão nacional, lavar carros, calçadas, pátios ou encher piscinas. A decisão foi tomada depois que as medições dos reservatórios locais baixaram a níveis críticos. A nascente do Tâmisa chegou a secar no auge do calor. Julho foi o mês mais seco da história do Reino Unido. As paisagens sempre verdes deram lugar a parques e gramados alaranjados, empoeirados ou queimados por incêndios. Chamam a atenção os equipamentos de irrigação em atividade pelos campos para protegerem o que resta das plantações. A expectativa é de que as restrições do uso de água reduzam o consumo em cerca de 10%. A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, recebeu resultado negativo no teste de detecção de drogas que fez para esclarecer suspeitas após a publicação de vídeos em que ela aparece dançando em uma festa com os amigos. Marin foi submetida a um exame de urina para diversas substâncias, incluindo cocaína, anfetamina, maconha e opioides. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira pelo seu gabinete, o teste foi assinado por um médico e não revelou a presença de nada ilegal. Na última semana, um vídeo da primeira-ministra festejando com influenciadores e artistas finlandeses começou a circular nas mídias sociais e logo foi publicado por vários meios de comunicação no país e no exterior. Após ser criticada, Marin afirmou que nunca usou drogas ilegais, nem quando era mais jovem, antes de entrar para a política, que sua capacidade de desempenhar as funções oficiais permaneceu intacta nas noites em questão e que ela teria deixado a festa se precisasse trabalhar. Disse também que ficou chateada após saber que vídeos dela dançando em festas particulares foram compartilhados, pois deveriam ser vistos apenas por amigos. Enquanto muitos a elogiaram por conseguir conciliar um cargo cheio de exigências com uma vida privada ativa, outros questionaram sua decisão de se permitir filmar, ainda que com a promessa de que os vídeos não seriam divulgados.
Algumas das críticas tinham teor misógino, com internautas e meios de comunicação ressaltando o fato de Marin ser casada e usando palavras chulas para se referir à primeira-ministra. E veja a seguir, pesquisa indica que adoçantes podem fazer mal à flora intestinal das pessoas. E ainda, na maior feira de robôs do mundo, na China, enquanto alguns limpam casas, outros cuidam de idosos. Com o leilão realizado na semana passada, o Aeroporto Internacional de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, deixa de ser administrado pela Infraero estatal brasileira e passa a ser comandado por uma estatal espanhola. A empresa Aena Desarrollo Internacional da Espanha vai assumir os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. A data para o início da concessão ainda não foi definida. Também ainda não foi divulgado o valor do investimento nos 3 aeroportos. O objetivo é que a concessão dos aeroportos traga mais melhorias de infraestrutura, o que deve impulsionar ainda mais o setor de turismo. Nós temos uma taxa de ocupação média de pouco mais de 50%. A gente pode crescer muito e com sustentabilidade. O diretor-presidente da Fundação de Turismo afirma que o aeroporto de Ponta Porã precisa trazer mais opções de voo e de comodidade aos passageiros. Em Corumbá, é necessário resolver uma questão para dar segurança aos voos noturnos. Que não tem condições de pousar por conta da questão dos pássaros, então eles vão ter que fazer, na minha visão, um estudo de impacto ambiental para verificar como é que eles vão conduzir isso, para que possa certificar o aeroporto para ter voos noturnos. Em Campo Grande, uma reforma no aeroporto começou em 2019, com um investimento de 40 milhões de reais. A obra foi para ampliar em 65% a área do terminal de passageiros, quase triplicar o espaço das salas de embarque e dobrar a área do saguão. Segundo o governo federal, 90% da obra foram concluídas. Só não terminou a reforma porque a empreiteira abandonou o serviço, alegando prejuízo com o contrato. Quem ficou na mão foram as pessoas que trabalham no local e os passageiros. As informações de saída, achei um pouco confuso. Todo aeroporto que você vai, toda cidade, né, tem um lugar específico, né, para embarque, desembarque, né? E aqui tá meio confuso o negócio, tá uma briga aí. Cerca de 6 mil pessoas por dia passam pelo aeroporto de Campo Grande. Com essa revitalização, na minha visão, não atende o conforto que os passageiros precisam e merecem para o atual volume de voos, que é importante para a nossa capital. Então, eles vão ter um desafio também de redesenhar algum projeto ali, dar conforto e serviço. Você vê, o aeroporto de Campo Grande tem muito poucos serviços. Um novo vírus, apelidado de gripe do tomate, foi identificado em 82 crianças com menos de 5 anos de idade no sul da Índia. De acordo com um artigo da revista científica The Lancet, a doença ganhou esse nome por conta das erupções vermelhas e bolhas dolorosas que surgem em todo o corpo e alcançam o tamanho de um tomate. Entre os sintomas estão febre, fadiga e dores no corpo. Acredita-se que a gripe seja um efeito posterior de uma chikungunya ou de uma dengue em crianças. Ainda segundo os pesquisadores, a infecção pode atingir adultos imunossuprimidos. Com relação ao tratamento, é o mesmo já conhecido para outras infecções virais. Isolamento, repouso, hidratação e o uso de esponja de água para o alívio da irritação e das erupções cutâneas, além do uso de paracetamol para febre e dores no corpo. A gripe do tomate ainda é considerada rara, está em estado endêmico e não oferece risco de morte. Um novo estudo apontou que consumir adoçantes 0 calorias pode ser prejudicial à saúde. Além de mudar o ritmo de trabalho do sistema digestivo, ele também pode aumentar a quantidade de glicose no sangue. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas achavam que esses substitutos do açúcar não tinham efeitos negativos no corpo humano e era importante aliado na dieta. Mas um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha e de Israel disse o contrário.
O Centro Nacional do Câncer alemão comprovou em pesquisas anteriores realizadas em animais que os adoçantes afetam o sistema digestivo de camundongos de maneira que poderiam também comprometer suas respostas glicêmicas por mudar o fluxo de trabalho do intestino. Para saber se esses resultados também seriam encontrados em humanos, a equipe de pesquisa selecionou 120 voluntários que evitavam o consumo de adoçantes para testar as mudanças que esses produtos poderiam provocar em seus organismos. Esses participantes foram divididos em grupos e consumiram os adoçantes com compostos de sacarina, sucralose e aspartame e o natural, estévia. Após dias de observação, foi comprovado que a sacarina e a sucralose aumentaram a glicêmica dos indivíduos e isso significa que existia mais açúcar circulando pelo sangue deles. Mesmo com esses resultados, não é possível dizer o quão mal esses adoçantes fazem para a saúde, porque os efeitos variam de pessoa para pessoa, já que nenhum organismo trabalha da mesma maneira. Porém, ficou claro a necessidade de aumentar a conscientização sobre o fato de que os adoçantes não trazem benefícios ao corpo humano como é divulgado. Os desenvolvedores da pesquisa disseram que, enquanto isso, será necessário continuar procurando soluções para evitar o açúcar, que ainda continua sendo mais prejudicial à saúde que os adoçantes. Um recente estudo do Reino Unido com milhares de pessoas mostrou que, além de fazer bem à saúde, o exercício físico ajuda na prevenção da demência. O que ainda gera dúvidas é sobre qual tipo, frequência ou intensidade de exercício seria melhor. Não existe uma receita ideal de atividade física ainda, mas nos últimos meses, 3 grandes estudos de longo prazo tentaram caracterizar alguma que pudesse resultar em uma maior proteção geral contra a demência. Por anos, milhares de pessoas foram acompanhadas e, como resultado, foi possível constatar que a atividade física regular, de muitas formas, tem um papel substancial na diminuição do risco de desenvolver a doença. Até mesmo tarefas domésticas podem oferecer um benefício significativo na redução do risco de quem tem histórico familiar de demência. Um dos 3 estudos, por exemplo, publicado no dia 27 de julho na revista Neurology, analisou informações de saúde de 501.376 participantes que não sofriam de demência para estabelecer ligações entre a atividade física e o risco de desenvolver a doença. Uma das principais vantagens desse banco de dados era que ele tinha muitas informações elaboradas sobre a genética dos participantes. Isso incluía um perfil de risco com base em se eles tinham variantes genéticas geralmente associadas à demência ou se tinham parentes imediatos com a doença e também que tipos de exercício realizavam de forma detalhada. O acompanhamento por 11 anos mostrou que 5.185 participantes desenvolveram demência. Mas aqueles que se dedicavam a atividades regulares e vigorosas, como esportes ou exercícios de força, o risco foi reduzido em 35%, e quem realizava tarefas domésticas em 21%. Os pesquisadores disseram que pode ser que, se você fizer 3 horas de tarefas domésticas, seja tão bom quanto se fizesse 30 minutos de exercícios aeróbicos e que talvez a associação entre atividade física e menor risco de demência incluía os participantes que tinham histórico familiar da doença. Isso significa que é muito importante saber se há alguém na sua família com esse passado para poder usar a atividade física a seu favor e reduzir o risco de desenvolvimento da doença. E faltam 90 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix traz curiosidades sobre o país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo, aqui na nossa programação. Você sabia que o Qatar fica localizado na Ásia Ocidental, junto a outros países do Oriente Médio? O país é pequeno, com pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados e faz fronteira com a Arábia Saudita.
Situado no nordeste da Península Arábica, ele também é banhado pelo Golfo Pérsico. Com isso, o país tem um longo deserto e um amplo litoral, cheio de praias e dunas em sua paisagem. A cultura é bastante semelhante à de outros países árabes da região, com vestimentas típicas e diversos costumes. A capital Doha é conhecida por sua modernidade, com diversos arranha-céus. A cidade é o principal centro econômico do país. Pela localização, o Catar também conta com diversos pontos históricos e locais de interesse turístico. É isso aí, faltam 90 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. 4 torcidas organizadas do Grêmio foram proibidas de frequentar o estádio do Clube Gaúcho por 90 dias após a confusão generalizada durante a partida diante do Cruzeiro. O setor destinado aos grupos na arena também foi interditado. Os gremistas, já identificados nas imagens, estão proibidos de irem ao estádio até as investigações terminarem. A decisão partiu do juizado do torcedor do Rio Grande do Sul. O texto ainda diz que a reabertura da área destinada à torcida organizada acontecerá apenas no final de novembro, quando a temporada já estiver encerrada. A confusão aconteceu nas arquibancadas da Arena durante o empate em 2-2 entre Grêmio e Cruzeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo chegou até mesmo a ser paralisado pela equipe de arbitragem, que relatou os problemas causados na súmula. O presidente gremista Romildo Bolzan informou à imprensa que a confusão se estendeu até a parte de fora da arena e que medidas serão tomadas para que os episódios não se repitam. Até o momento, 12 torcedores foram levados ao posto da Polícia Civil para prestar depoimento e foram liberados. Essa não é a primeira vez que a Arena do Grêmio é palco de cenas lamentáveis como as do final de semana. No ano passado, o clube encarou um período com a arquibancada norte interditada, depois da invasão do gramado na derrota para o Palmeiras no Brasileirão. A punição só se encerrou na partida contra o Sampaio Corrêa em junho deste ano. E vamos agora para Pequim, capital da China, que recebeu neste final de semana a maior feira de exposição de robôs do mundo. Referência em tecnologia, a China foi palco da Conferência Mundial de Robótica. O evento mostrou as inovações de mais de 130 empresas do ramo. Nessa edição, foram apresentados aos visitantes mais de 500 robôs, muitos deles capazes de realizar tarefas impressionantes, como cuidar de idosos, limpar a casa, entregar encomendas, realizar cirurgias e até mesmo realizar teste PCR para detectar a Covid-19. Por serem utilizados a cada dia que passa em locais mais diversos, a ideia dos organizadores foi mostrar ao público como os robôs podem contribuir para diferentes áreas da sociedade. Como, por exemplo, no campo, onde a tecnologia de máquinas automáticas pode ser a maior aliada dos produtores do setor, ajudando na plantação e conservação das frutas, sendo necessário a presença de apenas um funcionário para realizar o controle à distância. No ano passado, a robótica movimentou mais de 12 bilhões de dólares na China. Faz parte de um plano estratégico do país para melhorar a produção industrial, apostando na inteligência artificial. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.